Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Vamos neste momento, com muita tranquilidade, com muita paz nos nossos corações, fazer a prece de abertura. E vamos fazer o nosso tradicional Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Nosso trabalho de hoje é Vivamos Claramente. Está em Paulo 1, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Que procureis viver sossegados. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe, cada dia, em favor de nós mesmos. Está aí mais uma vez a lição do apóstolo Paulo, né? No livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Irmão Dilson, que encontraste do Evangelho sobre esse assunto? Hoje não temos a presença do irmão Jussi, está fazendo umas férias. Ele está, um abraço para ele. Se ele estivesse laborando ainda em tempo, tempos normais, seria um ócio remunerado, mas não é. Ele está num ócio reparatório, né? Exatamente. Reparador. Então, certamente ele está nos ouvindo e deve estar rindo neste momento. Bom, a todos os nossos ouvintes, a nós mesmos, sabe, Antônio, essas palavras de Paulo e depois os comentários de Emmanuel, elas me fazem refletir um atributo que Deus nos deu. Eu diria um atributo que nesse momento está me escapando as palavras, que é o livre-arbítrio. A gente pode escolher, Antônio. A gente pode escolher o ócio e o trabalho. Nós podemos escolher o ócio reparador e o ócio inútil. Nós podemos
por aí, como diz Emmanuel, procurarmos vivermos sossegados e cheios de preguiça, deixar a vida passar. Mas veja só, nós fomos criados simples e ignorantes, não é mesmo? E através dos tempos, das nossas existências, nós fomos na convivência, nas vivências aqui na Terra, a gente foi aprendendo a buscar o nosso melhor, buscar aquilo que nos satisfazia momentaneamente, e nós conceituamos por felicidade. E então a gente percebeu que o laboro, que o trabalho, ele sempre nos trouxe conquistas. Mas também o nosso corpo cansava. E nós necessitávamos do repouso necessário. Mas a gente foi confundindo isso, confundindo e estendendo o repouso necessário ao repouso que nós temos por preguiça. Então, por vezes, nós confundimos o que é necessário do supérfluo, pelo supérfluo. Acredito que o que Paulo chama atenção e Emmanuel comenta, ele está para nós nas bem-aventuranças, né, pela qual o indivíduo aflito, aquele que deseja modificar seu espírito perante Deus, se aproximar-se mais de Deus, ele já carrega então uma resignação, uma esperança a mais, uma esperança na vida futura, de que um dia todo esse sofrimento vão passar. E aquele que tem então, carrega essa resignação, que acredita em Deus, ele carregando a confiança, ele tendo fé, ele acredita sobretudo que todo sofrimento um dia passará, mas ele sabe que ele tem que laborar hoje, que ele tem que auxiliar seu próximo, e começa por aquele mais próximo, no da família, o próximo no trabalho, e por aí vai. Acredito que no Evangelho, nós temos por todo o Evangelho esses ensinamentos. Eu escolhi Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5, os itens 2, 3, e também no capítulo 2, o item 5, que fala no ponto de vista que Jesus coloca: acreditar na vida futura. Acredite na vida futura, ela existe. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, então ele fala que existe um reino, que existe um outro lugar. E lá sim, se nós crermos na vida futura, nós vamos trabalhar incansavelmente para o bem nesta. A vida não acaba nesta existência que nós estamos vivendo hoje. Esse é o grande detalhe, O vivamos calmamente sempre tem dois lados, Quando o pessoal trabalha 30, 35, 40 anos, eu quero me aposentar, eu quero aproveitar a vida. E aí ele acha que aproveitar a vida é pegar o pijama e nunca mais tirar. Ficar em casa de pernas para cima, pernas para o ar, e, bebendo, a diversão que ele acha, que ele sonhava. E quando ele vai para essa aposentadoria desta forma, ele logo desencarna. Ele logo passa para o outro lado, porque ele vai ver que aquilo lá não é aquilo que ele pensava. Ele não aproveitou do tempo que ele estava em atividade física, laboral, do trabalho, do dia a dia, do suor do seu rosto para sustentar a sua família. Ele não estava vivendo mais daquilo, e ele achava que aquilo não era importante, e aquilo era importante. E ele não aproveitava o lado bom, que é o lado das férias, do lazer, o lado da família. Esse lado é importante. O viver sossegado, o viver calmamente, que é nos trazido, é neste tempo do 30, 40, assim, não importa quanto tempo ele trabalhou ativamente para ganhar o dinheiro, o pão nosso de cada dia, ele viva também calmamente. Correto? Alguns dias atrás nós fizemos o nosso diálogo baseado nos talentos, lembra? O que fizestes do teu talento, Então, enquanto a gente está em atividade, no laboro, então, nós estamos ali trabalhando esses talentos que nos são caros para a nossa felicidade espiritual.
Enquanto nós estamos, então, neste momento da nossa existência, a gente deseja que chegue logo o momento do ócio, da aposentadoria. Isso. Aí alguns se atiram no ócio. E acreditem, o ócio ele é muito mais prejudicial do que benéfico. Muitos são os irmãos que aportam na nossa casa espírita pedindo ajuda por depressões profundas. Advinda exatamente dessa parte que ele achando falta lá, sonhando com o trabalho dele, que ele tanto queria sair, né? Exatamente, não se prepara para sair e ele sai sem vislumbrar um outro local. A única coisa que ele vislumbra é aquele ócio, né? Aquele paraíso elíseo. Ele fica 1 mês na praia, digamos assim, 2 meses na praia e depois. O Jussi, por exemplo, vai viajar para uma praia, de repente, né? Está viajando. Acha que ele está descansando? Não, ele está trabalhando mentalmente, ajudando aquelas pessoas que passam por ele lá no local que ele está, e ele está dando aquela palavra amiga sempre. Isso é importante. As preces normalmente. Ninguém nunca de nós que trabalha verdadeiramente vai estar parado, vai estar no ócio ou na preguiça. Não nunca. Existe ócio para os espíritos. Não existe. E nós, espíritas, aprendemos isso, que o corpo necessita de um momento de parada para ele se refazer. Então, sim, nós necessitamos disso. E eu tenho certeza que nosso irmão, ao passar por alguém furioso no trânsito, por exemplo, eu acredito que ele vai silenciar no corpo e a sua alma vai fazer pelo menos uma prece. Vai, com certeza. Para acalmar. Isso é trabalho. Exatamente. E depois falaste que não existe morte, né, Antônio? Não existe aquele campo elíseo, aquele descanso eterno. O espírito que deseja se aproximar de Deus, ele sente uma necessidade absurda de ser útil. E ele só vai se satisfazer assim sendo útil. E aqui na Terra nós temos esses ensaios. Porque o nosso corpo, a nossa alma, quando nós nos deparamos com esta praia que não termina, com esse exemplo, né? Você se aposenta, fica 30 dias, 30 dias na praia, fica mais 30 dias, dá 6 meses, ele começa a sentir saudade do trabalho. Começa a cair a ficha. E muitas vezes, sem uma perspectiva, logo em seguida as depressões começam. E assim nós temos auxiliado muita gente, orientando a procurar uma atividade edificante. Uma atividade que preenche esse espaço, né? E o Emmanuel, ele coloca aqui com muita clareza, né? A necessidade que temos nós outros de não entrarmos nesta estagnação aqui neste momento, para que nós não percamos a nossa encarnação, que nós não percamos 1 minuto dessa existência, que ela nos seja útil enquanto aqui nós existirmos. Não tem parada, ele falava muito bem agora, o nosso irmão, para o espírito. Inclusive, quando nós dormimos, ele não dorme, ele vai trabalhar. Pois então. Pois então, ele não dorme, é só o corpo físico que precisa do sono, gente. E ele vai trabalhar, quer dizer, nós trabalhamos sempre, então por que a gente se aposenta do espírito? Não, ele não se aposenta. O trabalho é importante. Agora, viver calmamente, que é a lição de hoje, é importante em todos os tempos. Desde o trabalho, o labor do trabalho físico, até o final desta existência, e continua depois nas próximas existências. Sempre vai continuar, porque somos milenares. Olha o que eu falei aqui, somos todos nós, aquele que está me vendo, que está me escutando, tu és também milenar, gente. Ninguém vai apodrecer lá embaixo da terra, não existe isso.
eu posso apodrecer de preguiça. Sim, como diz a lição aqui. Aí eu posso apodrecer meu corpo de tanta preguiça, de tanto sono, de tanto dormir. Levanta, vá ao trabalho. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar para o bem da humanidade. Como eu trabalho para o bem da humanidade? Começando a trabalhar para mim, para os meus próximos, né? O trabalho para mim, se eu fizer algo para alguém, eu estou trabalhando para mim, isso é automático. As lições estão aí para isso. E estará trabalhando para todos também, né? Estabelecendo na lei do progresso o progresso do planeta, do todo, maior. Exatamente. Eu não preciso querer fazer grandes revoluções, né? Lá na frente, cada um fazendo a sua parte. A sua revolução, a sua reforma interior, por exemplo. O trânsito está abusado, né? Tu atravessa a cidade toda vez que tu vem para cá. Eu ainda moro perto, né? Digamos assim. Isso. Mas quem atravessa a cidade, eu praticamente faço isso quase todo dia também, sabe que o trânsito, em todas as cidades, cada cidade, quanto maior o trânsito, mais violento fica. Não deveria ser assim. Até nós aprendermos a viajar pelo pensamento. Não deveria ser assim. Deveria, cada vez que o trânsito está mais intenso, mais calmos temos que ficar. Mais calmos temos que ficar. Então, no teu gancho, né, desde o início da vossa conversa, Antônio, vivamos calmamente. Começando por aí, no nosso trabalho, vamos ter calma, né? Vamos olhar nosso colega com bons olhos. Isso. O nosso trabalho sem aquela angústia, aquela ansiedade de que isso é muito difícil, isso é impossível, pela qual acabamos alimentando algo ruim, né? Seja contra o nosso chefe, contra alguém, vamos olhar com bons olhos, vamos então nos resignarmos. Eu, assistindo alguns programas na TV fechada, então eu percebo que muitos jovens das novas gerações, eles se divertem no trabalho que fazem. Eles dizem, depois de uma jornada de trabalho, como me diverti hoje. Será que nós nos divertimos com a nossa atividade? E se nós não nos divertimos, por que isso não acontece? Por que eu me estresso no trabalho? Por que eu não me divirto, por exemplo, no trânsito, no bom sentido, não acelerando o carro, mas tendo aquela viagem tranquila, serena. Aproveitando a viagem. Aproveitando, olhando a natureza, abstraindo o que tem de bom, abrindo a janela, sentindo a brisa leve no rosto. Por que a gente não se diverte? Por que nós estamos esperando uma nova existência, talvez, para renascermos filhos desses jovens e aí então aprendermos com eles? Por que a gente não consegue fazer hoje? Começar a se divertir no trabalho. Divertir no sentido de ter bons olhos, porque o que eu observo é que eles fazem isso. Essa nova geração, elas têm um bom olhar e vivem calmamente frente à adversidade atual do nosso planeta. O pessoal trabalha normalmente não gosta do chefe, né? Tem um problema com o chefe, com as chefias. Ele já foi chefe em outra existência. Ele deve ter feito, e ele não gostou, porque o sujeito é meio truculento, às vezes, meio duro, e ele não gosta daquilo. E ele acha que aquilo é um desaforo para ele. O orgulho dele chama atenção. E aí tu passa a não gostar mais do teu trabalho. Faça a tua parte. O outro vai fazer a parte dele. Faça a tua parte. A tua parte é trabalhar naquele setor ali, naquela máquina. Hoje em dia tudo é máquina praticamente. Naquela máquina. Te concentra naquela máquina. Faz bem feito. E detalhe, faz sempre bem feito aquilo que tens que fazer. Porque aí o chefe não vai chegar em ti. Ele não vai incomodar quem está agindo corretamente. Ele não vai. Ele vai aprender. Olha, esse sujeito eu respeito, porque ele faz o serviço dele sempre bem feito. Ele respeita o tempo, respeita o horário, respeita os colegas dele. Tu não vai te incomodar mais no teu trabalho. A incomodação é nós mesmos que buscamos. Então, aquele que trabalha hoje e não gosta de alguma coisa ou do colega dele, faça a tua parte. Deixa o teu colega de lado. Ele tem que fazer a parte dele. E assim funciona tudo. Eu tenho que sair de casa bem, para chegar lá bem,
para ficar bem lá o tempo todo e voltar para minha casa bem também. Eu não posso chegar chutando o cachorro, abrindo a porta a chutes também, xingando a família toda. Então eu tenho que ter esse cuidado, viver sossegado, viver calmamente. Esse é o nosso desiderato, né? Isso. E nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos escolhas. Que nós consigamos fazer essa escolha. A escolha de procurarmos viver calmamente. E Emmanuel faz algumas colocações que eu acredito ser até importante relê-la, que o Antônio já leu. Mas, por exemplo, se desejamos saúde, lutemos pela harmonia do nosso corpo. Se esperamos uma colheita... Se eu ficar bravo, por exemplo, com algo no trânsito, eu vou ter harmonia no corpo? De que jeito, né, Antônio? O que vai acontecer com o meu corpo se eu ficar bravo no trânsito? Que jeito? O sofrimento começa com você, Antônio. Pois é. Pela qual você está criando problemas gástricos. Já falamos Quanta aqui. gastrite, né? Exatamente. O indivíduo ele se torna estressado, ele agita adrenalina que solta que em lugar errado. Exatamente. Então, olha essa congestão desses hormônios em órgãos que não necessitam deles. Exatamente. E aí, então, começa a repercussão negativa, os efeitos colaterais. E aí vem as doenças. Com certeza. E doenças que você... Às vezes graves. E aí, então, como você utilizou assim, eu fico bravo no trânsito, o que acontece comigo? Você vai sofrer no bolso, porque você vai ter que gastar para curar essas doenças. Além disso. E vai te sair muito caro, financeiramente falando. Aí Emmanuel continua, né? Dizendo que se esperamos uma colheita farta, é indispensável plantar. Então, aquela é de Paulo também, né? Que a plantação é livre. Ah, sim, mas a colheita é obrigatória. O irmão pode terminar a sua partezinha e depois encerra com a prece também. Então tá. E aí Emmanuel então conclui a paz, gente. A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida, para com Deus. E assim nós vamos adquirir o equilíbrio. E um dia a felicidade. Então vamos para a prece, né? Final. Que todos nós, onde quer que nos encontremos, aqueles que ainda não pegaram a água e desejam pegá-la para fluidificá-la, porque nesse momento podemos ter uma aguinha para fluidificar e depois beber deste remédio. Peguem com calma, com muita tranquilidade, pois já estão recebendo o auxílio. Todos nós já estamos na companhia dos bons espíritos, daqueles que representam Jesus neste momento. E Jesus está com todos nós que temos boa vontade. E já mais calmos, mais serenos. Que nós possamos procurar sentir a presença desses amados benfeitores, aurindo destes eflúvios divinos. Aurindo. Continuemos respirando profundamente e sentindo estes auxílios, este passe. Para muitos de nós que estão ouvindo, estão conosco. Os bons espíritos estão provendo cirurgias espirituais. E irão continuar na sequência. Então, que tenhamos forças para continuarmos vivendo calmamente. Que tenhamos as boas intuições para continuarmos serenos, com os nossos corações mais calmos, que nós possamos
muito mais agradecer do que pedir. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que somos e por consequência do que somos. Nós te agradecemos pelo que temos. Que assim seja.